Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 15º episódio da nossa série. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Uma das personagens mais importantes do Antigo Testamento, eu diria da tradição judaica, é Davi, o grande rei Davi. Davi é o segundo rei de Israel. Coube a Davi a tarefa de unificação daquelas tribos de ex-nômades, assim como a promoção da estabilização, expansão daquele povo, e de transformá-lo em uma grande nação. E aqui eu uso esse termo, grande nação, com muito cuidado. A grandeza do reino de Davi, que está presente no discurso narrativo das Escrituras, não pode ser comparada à grandeza, de fato, de outros povos e impérios daquela época. Mas ai daqueles que, ao contarem suas histórias, não reconheçam que elas são grandiosas histórias. No caso deles, o que serviu para amplificar as suas narrativas foi a consciência da ação e presença do Deus Criador. O Deus Criador de todas as coisas, o Eterno. Isso fazia toda a diferença, modificava a perspectiva. Como acontece com muitos homens e mulheres, a vida de Davi foi marcada por grandes conquistas, muitas vitórias, acúmulo de poder, reconhecimento, notoriedade. Mas as escrituras hebraicas, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, não teve dificuldades de expor os fracassos, angústias, medos, desse que aparece na narrativa bíblica, no Novo Testamento, como sendo um homem segundo o coração de Deus. Abre aspas, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Fecha aspas, Atos 13, versículo 22. Eu fui conduzido a uma narrativa sobre Davi nesses dias, quando estava lendo outras coisas. Eu já devo ter lido essa narrativa muitas vezes, não foi a primeira vez, mas esse fenômeno acontece muitas vezes quando lemos a Bíblia. A sensação de que pela primeira vez estamos lendo um determinado texto, uma história, mesmo que tenhamos lido essa mesma história muitas vezes. Já aconteceu com você? Sobretudo quando nesse movimento de encontro com o texto, somos ao mesmo tempo arrebatados e encontrados por ele. Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 21. O texto nos informa que, com profunda angústia em seu espírito, Jesus revelou aos seus discípulos que seria traído. E traído por aquele a quem ele daria um pedaço de pão molhado. Ou um pedaço de pão molhado. Em outro momento eu posso compartilhar com você o significado dessa ação. Alguns acontecimentos e expressões presentes na narrativa do Evangelho de João fazem alusão, muito provavelmente, a algumas passagens do Antigo Testamento. Uma delas, o Salmo 41, versículo 9, que diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A palavra em hebraico, calcanhar, vem da mesma raiz de conspirar. E estudiosos judaicos entendem que o Salmo 41, que é o último salmo do primeiro livro dessa coleção de 5 livros, compostos por diversos salmos, e eu posso falar sobre isso depois em outro café com a Bíblia também, eles entendem que o contexto remete a uma experiência da
conspiração que foi sofrida por Davi. E conspiração essa provocada pelo seu filho, Absalão. Absalão que tem a paz em seu nome, porque Av é pai, Shalom, paz. Avshalom. Foi assim que cheguei em Davi nessa semana. O relato sobre a conspiração de Absalão inicia no segundo livro de Samuel, capítulo 15, e eu sugiro a leitura a partir do capítulo 13, até o capítulo 18. Assim você entenderá o que eu poderia chamar aqui de os motivos de Absalão. Algo chamou a minha atenção quando li essas narrativas, sobretudo o que está relatado no capítulo 16, a partir do versículo 5. Por causa da conspiração, Davi foge e é seguido por homens, guerreiros e fiéis. Davi passa por vários lugares. Segundo o livro do Samuel, capítulo 15, versículo 30, diz que Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Quando chega em uma cidade chamada Baurim, o texto nos informa que saiu um homem da casa de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e forte opositor de Davi. Mesmo Davi, que ainda não era rei, mas que pôde servir na casa de Saul e foi leal a Saul em todo o tempo. E é importante fazer essa referência aqui, porque esse homem que vinha ao encontro de Davi, daquele grupo de guerreiros que com Davi estavam, ele se chama Simei. Simei, da casa de Saul, opositor de Davi, andava, amaldiçoava e atirava pedras. Olha só as palavras de Simei: sai, sai, homem sanguinário e infame. O Eterno está agora retribuindo a ti todo o sangue da casa de Saul, no lugar de que reinas. E o Eterno entregou o reino nas mãos de teu filho Avshalom. E agora caíste em desgraça, porque és um homem sanguinário. Não bastasse a conspiração do filho, Davi estava fugindo, longe do seu palácio. Encontra um indivíduo da casa de Saul, e não apenas encontra um benjamita, o Simei, que veio da casa de Saul. Esse homem amaldiçoa Davi e joga pedras em Davi, naquele grupo. E um dos que estavam com o sanguinário Davi se ofereceu para arrancar a cabeça daquele que ele mesmo chamou de cão morto. A pergunta que faço é: o que você faria? Qual seria a sua reação? Tente por um momento se colocar no lugar de Davi, sobretudo você que já leu dos capítulos 13 até o capítulo 18 e depois da sua leitura. Tenta se colocar no lugar de Davi. Sabe qual foi a resposta de Davi? Davi disse o seguinte: deixai-o amaldiçoar, pois o Eterno que lhe disse, amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, por que assim fizeste? E Davi disse a Abissai e a todos os servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamita, deixai que amaldiçoe, porque o Eterno lhe disse isso. Talvez o Eterno olhe para a minha miséria, e o Eterno me pague com o bem a sua maldição de hoje. E Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Olha, são tantas as lições dessa narrativa, mas eu deixo que você, prosseguindo no caminho, busque as suas próprias lições. Mas eu posso dizer que, por mais difícil que pareça, a oposição pode ser um sinal para a gente poder continuar prosseguindo.
E mesmo quando essa oposição surge, quando as coisas andam de mal a pior. E a maldição, quando permitida pelo Eterno, pode, e Davi entendeu isso, pode se transformar em bem. Por isso, prossiga o seu caminho. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas. A primeira, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. A segunda, caso não tenha escutado os episódios anteriores, visite as plataformas de podcast e acesse, caso não tenha ainda podido escutar. A terceira, assine o nosso podcast nessas plataformas, Spotify, Deezer, Google. Por fim, assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal do YouTube. No YouTube, basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. Que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre você, sobre os seus familiares e amigos. É o meu desejo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até o próximo Café com a Bíblia.